esse aqui eu venho apenas até aqui. E faço a linha do meio. Como eu falei, faça o mais fino que puder. Agora, nós vamos para a segunda sombra, que é feita com o verde pinheiro. A gente estava usando o verde musgo, agora vamos fazer com o verde pinheiro. E vamos colocar apenas em alguns pontos aqui do nosso desenho. Vamos iniciar de cá, que já tá mais sequinho. Então, aqui, ó, mostrando a divisão maior entre as folhas. Como você pode ver, já dá aqui a divisão entre as 3 folhas de forma mais visível. Aqui ao redor do laço, porque está abaixo do laço, então vai mais sombra. E eu vou colocar aqui um pouquinho em cada pontinho. E venho reforçando aquela linha do meio que a gente fez. Aqui abaixo do laço. E reforçando as linhas. Agora, aqui novamente, ó, reforçando para mostrar a divisão das folhas. Abaixo do laço. E aqui venho reforçando a linha do meio. E nossas folhas ficaram prontinhas. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar aqui a base do nosso globo. Nós vamos fazer esse tom de dourado antigo. Então, nós vamos utilizar aqui como base o Siena Natural Fumê, como tá escrito no potinho. Então, vamos preencher aqui a base com o Siena Natural. Essa parte aqui também faz parte da base do globo. E aí, você vem com o cabinho do pincel aqui, ó, e você evidencia a linha.
aqui também, ó, vou evidenciar a linha. Agora que a base está preenchida, nós vamos fazer aqui a sombra. E vamos utilizar a tinta sépia. Com o sépia, nós vamos iniciar aqui na parte de cima, ó, fazendo essa parte aqui na base do globo. E aí, você esfuma. Agora, aqui, abaixo da linha, você também vai pôr essa sombra. Essa parte que está abaixo da bolinha do laço também, na verdade, toda essa parte aqui vai sombra, porque em todos os lados ela tem algo em cima. Aqui do lado do laço também, e aqui do outro lado. E aí, a gente começa aqui descendo. Ao redor de todo o laço. E aí, você coloca a tinta e você esfuma bem. E aqui, ó, ao redor, a gente vai esfumar bem e vem vindo. Essa parte de baixo também vai sombra. A gente coloca, tira todo o excesso do pincel e esfuma bem. E a gente vem aqui na parte de baixo também toda da base. Com essa parte feita, a gente vai vir agora com o preto. E vai reforçar com um pouquinho só de tinta alguns pontos, tá? Essa parte aqui que vai toda a sombra, eu vou deixar ela um pouco mais escura. Mas a gente vai apenas reforçar um pouquinho alguns pontos aqui. Ao redor do laço, você coloca um pouquinho só de tinta, um pouquinho mesmo, porque o preto ele é muito forte. A gente só quer reforçar o sombreado. Você limpa o excesso de tinta
E ainda vem esfumando aqui, ó. Sempre tira o excesso e a gente vem trabalhando esse sombreado. Aqui apenas com o pincel sujo, tá bom? Apenas o pincel sujo, a gente não precisa colocar muita tinta aqui, não. Apenas sujo de preto mesmo. Agora, para iluminar, nós vamos utilizar o marfim. Então, eu venho aqui, ó, nessa linha de divisão, coloco o marfim e esfumo apenas aqui no meio. E no meio eu vou deixar algumas linhazinhas de marfim, representando aqui brilho, tá? Ela vai secar e quando secar você vai voltar aqui e vai reforçar essas linhas, que aqui representa o brilho desse dourado antigo, tá bom? Mais uma vez a gente vem aqui nessa linha de baixo. E vai fazer a mesma coisa, vai esfumar pra cima no meio. E vai novamente deixar pequenas linhas aqui, ó. E elas precisam ser bem definidas. Assim você tem aí um toque de brilho em seu desenho. Aqui no meio, ó, nós vamos esfumar bem esse marfim. Um pincel sujo, ó, você vem no resto do desenho aqui, da base, sempre deixando aqui no meio, e você vem aqui, ó, com o pincel sujo. Esfuma bem. E aqui no meio, você também vai deixar aquelas linhas, tá? Vou colocar um pouquinho mais de luz pra gente ganhar brilho. E agora, ó, você vai deixar aquelas linhas aqui no meio, sempre na mesma direção das de cima, tá? Vou fazê-las maiores. E aí, eu vou reforçar o centro delas. Note que as de cima já estão mais claras. Então, isso é porque a base ainda tá molhada, mas quando o desenho secar, você volta e evidencia essas linhas, tá? Por hora, fica assim. Agora, nós vamos trabalhar o nosso laço. E para isso, nós vamos utilizar a base aqui de vermelho vivo e vamos preencher todo ele.
Agora que a nossa base está preenchida, nós vamos fazer aqui um sombreado em nosso laço. Então, com púrpura, a gente vai vir aqui nessa parte de dentro. E vai colocar e vai esfumar bem, deixando essa parte de baixo mais escura. A gente vai vir aqui também, ó, nessa parte de baixo. E vai colocar esse púrpura também. E aqui ao redor do centro, colocamos e puxamos para dentro. Dos dois lados. Dessa forma. Agora, pessoal, com a base do nosso laço feita, nós vamos precisar que ela seque para a gente trabalhar o stencil, porque nós vamos decorar ele com stencil, e também o resto do nosso desenho vai precisar estar seco. Ou você espera secar naturalmente para você finalizar o desenho, ou você, como eu aqui agora, para adiantar um pouquinho, usa um secador de cabelo. Então, eu vou ali secar e já já eu volto. Prontinho, pessoal, agora o nosso desenho está totalmente seco e aí a gente vai começar trabalhando agora de cima aqui para baixo. Então, para iniciar, nós vamos fazer pequenos flocos de neve em nosso desenho. Então, vamos lá. A gente vai utilizar aqui o pincel número 2 e a tinta branca. E aí, a gente vai começar aqui a fazer pequenas bolinhas, ó. Umas maiores, outras menores, perto. E assim a gente vai espalhando essas bolinhas. Sempre gosto de fazer uma maior e umas menorzinhas. A gente fez maiores, agora a gente faz umas menorzinhas também. Espalhadas pelo desenho. Então, aqui continuamos espalhando bem esses flocos de neve.
Esses flocos de neve aqui, nessa representação, é como se eles estivessem caindo fora desse local onde está sendo representada essa cena. Aí, aqui a gente vai colocar algumas também. Só para reforçar essa ideia da neve caindo. Em alguns lugares que ficar mais clarinho, você volta. E você pode evidenciar mais. Agora, nós vamos contornar o nosso globo. E com o ocre ouro, que é a tinta que a gente usou antes, a gente vai começar aqui a contornar esse globo. Então, com o ocre ouro, você vem trazendo aí essa tinta ao redor. Limpa bem o seu pincel e esfuma. Desse outro lado, da mesma forma. Tira o excesso de tinta do pincel e vem trazendo. Podem virar, tá? A tábua para vocês. Aqui eu não estou virando, como eu sempre falo para vocês, para facilitar o entendimento de todos os pontos. Agora, a gente vem aqui nessa parte de cima.
Vamos reforçar um pouquinho aqui. E dar uma puxadinha aqui por trás. Sempre tirando o excesso de tinta do pincel e esfumando bem essa tinta. Agora, a gente vai pegar aqui o branco e vai colocar aqui em alguns pontos, só para dar um pouco de brilho, um pouco mais claro. Lavar bem aqui o meu pincel. Porque agora, com o branco, nós vamos fazer aqui uma representação do vidro, tá? Então, você segue aqui, ó, a linha. Arredondada, e você joga aqui, ó, esse branco aqui, ó, dessa forma. Aqui, ó, acima da ovelhinha também, eu vou jogar esse branco, só pra gente reforçar aquela ideia de vidro, tá? Desse outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, só que um pouquinho maior. Então, você vem aqui, ó, seguindo a linha ao redor, arredondada. E vai e volta. Assim, a gente ganha mais ainda aí um efeito de vidro, né? Você vê que é transparente, cria aí essa ilusão. Lembrem que eu não coloquei muita tinta, apenas um pouquinho mesmo, e a gente vem esfumando ela. Essa parte do globo aqui, a gente finalizou. Agora, nós vamos trabalhar o stencil do nosso laço. Vou lavar bem aqui o meu pincel pituar. E aqui com o pires, eu vou utilizar a tinta ocre ouro para a gente trabalhar aqui no nosso laço. Eu tenho aqui um stencil, eu quero dizer isso para vocês. Podem trabalhar com o stencil que vocês tiverem. Esse aqui é o que eu mais gostei para mim trabalhar, mas você pode trabalhar com stencil de bolinha, stencil de listra, qualquer lista serve também. Qualquer stencil que você tiver aí para você usar, vai ficar legal, tá bom? É só pra gente decorar o nosso laço. Aqui, ó, já tá até usadinho de quando eu usei. Então, ó, eu vou encaixar ele aqui. Da forma aqui que mais me agrada. Ok? E vou aqui com o meu pincel pituar,
com a tinta Ocriouro, vou tirar todo o excesso, gente, tira o excesso de tinta do pincel. Deixa ele, ó, eu bato aqui, ó, deixa ele limpinho e você vem. Lembrando que você só vai bater o stencil nessa parte aqui do laço, tá? Você não vai deixar sair pra fora e nem vai deixar ele aqui no meio e aqui no meio. É só essa parte aqui do laço. Então, eu vou vir aqui, ó, com todo cuidado nas beiradinhas. Ó, todo cuidado aqui nas beiradas. Aí, eu venho pegando tinta, sempre batendo bem. E vou sempre observando aqui a beirada do meu desenho. Para que não passe para cima dos outros componentes do desenho. Aqui eu tiro, ó, e você já vê que o laço está com todo preenchido, né? Tá todo preenchido, mas eu quero um pouco mais forte esse amarelo, esse ocre-ouro, perdão. Então, eu venho e trago mais um pouco de tinta pro meio. Ó, notem que já está mais forte. Com o lado feito, agora eu vou virar o lado e vou fazer aqui o outro lado do meu desenho. Posicionei aqui. E vou fazer desse lado. Qualquer stencil que você tiver aí vai ficar bonito aqui. Você pode estar utilizando aí qualquer um que você tiver. E dessa forma, você já aprende a estampar, né? Elementos. Você pode usar essa técnica, por exemplo, em jarras. Isso fica muito bonito. Jarras, bules, xícaras. Fica a ideia aí para vocês. Aí, eu observo aqui, ó. Está praticamente do jeito que eu quero. Eu vou pegar mais um pouquinho de tinta para me evidenciar mais aqui no meio. Prontinho, ó. Ele já tá do jeito que eu quero, tá? E agora, para finalizar o nosso desenho, vou aqui lavar o meu pincel. E vamos fazer aqui uma base para o nosso desenho aqui embaixo. Então, com cinza, cinza claro, você vem aqui, ó, abaixo. Abaixo da base, e esfuma bem esse cinza claro. Esfuma para baixo. E agora, com o cinza chumbo, vamos apenas reforçar aqui essa base.
redor de toda a base. Eu venho com esse cinza chumbo. E assim fazemos uma base aqui para o nosso globo de vidro. E é isso, meninas, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, de aprender, de fazer essas técnicas. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!